E já estamos de volta com Temperando o Papo, recebendo ela, que é empreendedora social, também é diretora institucional da AMA, que é a Associação de Mediação entre Adotantes e Adotados. Recebemos Silvia Salles. Seja muito bem-vinda, viu, Prazer todo Silvia? meu estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu queria agradecer também a oportunidade de poder apresentar a AMA, que é a Associação de Mediação Adotantes e Adotados, criada em 2012. Conta pra gente sobre a associação, a AMA. Qual é o principal papel dela e o objetivo? A AMA foi criada através de um projeto meu, porque eu sou adotante e adotada, Os dois. os dois. E eu, nessas visitas que eu faço em abrigos, em comunidades, conversando mesmo com adotantes e adotados, eu pude perceber que há um preconceito muito grande entre eles mesmos sobre adoção. Tá. O Entre quem? O próprio adotante O e o próprio adotante tem adotado. os dois têm Os preconceito. dois têm preconceito em falar um ato de amor tão bonito, Sim, tão diferenciado e que é incondicional. Com E ato certeza. de amor não se esconde, se fala. Sim, e eu quero saber um pouquinho mais da sua história, Silvia, porque me surgiu muita curiosidade, porque você foi adotada. Fui adotada. Seus pais te adotaram, foi de maneira legal? Não, eu sou fruto de uma adoção à brasileira, que nós chamamos. Tá, popularmente conhecida como a brasileira, que é a Isso. adoção. É uma adoção que não é tendo o poder judiciário como norte. Tá, era na época, lembra que, olha, Isso. a minha empregada ou fulana teve um filho e doa para um conhecido, para Doa, uma pessoa que aí acha a que vai pessoa cuidar. vai e registra, dizendo ser filho biológico, o que não fez muita diferença no sentido da minha criação. Eu Nenhuma, agradeço né? a eles, porque justamente por eles é que eu estou aqui. Com certeza. Por quê? Porque eu quero evitar esse tipo de adoção para que as pessoas tenham consciência que elas têm que falar a verdade. A origem é de cada um. É obrigação do ser humano dizer a verdade ao outro. Então, justamente isso, é um fator assim muito complicado. Ou melhor, que alguns pais, alguns adotantes, veem uma certa complicação na hora de falar que o filho não é legítimo, não é biológico, de alguma maneira, de certa forma. Mas com qual idade que seus pais contaram para você que você era realmente adotada e se surgiu algum tipo de curiosidade para você conhecer os seus pais biológicos? Eu, desde o início, eu tinha uma certa visualização que eu não poderia ser filha deles, pela genética, pelo tipo que eu sou biológico, né? Sim. E fisiológico. Mas, enfim, eles me contaram com 10, 11 anos de idade. Tá. Aí vem a pergunta, quem são meus pais? Sim. E vem a pergunta, nós não sabemos, sumiram, desapareceram. Você se sentiu de alguma maneira rejeitada pelos seus pais biológicos? Não rejeitada, mas eu queria saber a minha origem. Claro, Quem era natural. meu pai? É uma resposta que todo adotivo faz. Sim. Então, o que acontece? Até hoje, meus pais, infelizmente, meus pais adotivos faleceram, e eu também, numa maneira de preservá-los, eu nunca mais toquei no assunto. Eu fiquei quieta, porque eu não queria magoá-los. Não queria e não quero E magoá-los. você acha que, de certa maneira, os magoaria? Sim, porque a insistência, antigamente principalmente, tinha-se que se o filho queria saber muito, é porque ele não estava feliz e não é nada disso. Não. O adotivo, ele quer saber para ele ter um suporte de vida, para ele ter uma história de vida. Tem alguns porquês, né? Tem, é como se você nascesse, caísse do céu, não é assim. Você tem que saber quem são os seus pais, o que eles faziam. Se não sabem, vamos procurar sabê-lo, né? É o que eu estou fazendo agora. Com 53 anos de idade, eu estou procurando saber. Mas isso sem afrontar ninguém da família adotiva. Sim. Porque eu não quero isso para Claro, mim. jamais. É até um motivo de muito orgulho e muito respeito, né? E principalmente a família do meu genitor, de coração, né? Eu admiro muito, porque são pessoas do bem e nunca tocaram nesse assunto. Sim. Então, eu também os respeito. Tem um caso especial que é de uma pessoa que mandou um e-mail para o Temperando Papo, Certo. que daqui a pouquinho eu vou lê-lo, porque antes disso tem também pais que adotaram uma menina muito jovem, Certo. um bebê. Registraram no nome, modo a brasileira, né? Que vocês chamam. E hoje a menina tem 19 anos.
toda a família sabe que ela é adotada, menos ela. De que maneira os pais já provaram por A mais B que não querem contar realmente, porque ela já tem 19 anos e não colocaram a todo vapor. Uma menina estudiosa, passou agora numa universidade pública. E assim, seria um choque essa descoberta que não está descartada de maneira alguma. Se todos sabem, menos ela, será que de uma certa maneira ela não vai, de repente, achar que os pais não confiaram nela de algum modo para contar essa verdade desde pequena e formando, fazer com que a menina formasse uma opinião sobre essa adoção? A AMA entra nesse sentido. Por quê? Nós estamos, a minha pretensão maior, eu tenho um filho adotivo. E eu, ao contrário que fizeram com a minha história, ele sabe da história dele, eu sempre falo para ele, você sabe o começo e o meio, o fim você escreve. Que lindo. E é um respeito que eu tenho por ele. Então, essa menina é um exemplo disso. A AMA, eu tento engajar todos os adotivos, no sentido de quando se contar que ela tiver um problema, porque é uma afronta à história dela. Sim. Eu sei que existe o amor dos pais, nós não Muito estamos nada. amor. Mas o que acontece não é que ela não vai gostar deles, é uma maneira dela de mexer com o ambiente de conforto dela, Sim. que é os pais. Então, o que eu sugeriria o caso? Que ela fosse se integrar numa associação onde ela pudesse, depois de contar com muita clareza Tá. e A tudo mãe mais, e não o é pai, pedir né? desculpa, não é isso que a gente quer. A gente quer a verdade. Eu digo isso como adotiva que eu sou. Não é pedir desculpa porque não contou, não houve oportunidade, pronto. As desculpas não precisam. Então, que ela frequente grupos de adoção, que é o que eu quero fazer. Reuniões, tem dos alcoólicos anônimos, que é ótimo. Sim. Tem para os fumantes, que é excelente. Narcóticos. Por que não tem dos adotados e dos adotantes? Sim. Por quê? Adotado precisa passar a sua experiência, porque não é nada de bicho de 7 cabeças, nós somos especiais. Eu sempre falo isso, em todo lugar que eu vou. Somos especiais, Deus nos deu uma nova chance e nós temos que nos reclinar a isso e falar assim, não, eu sou do bem. Se tem algum problema, vamos conversar e vamos dirimir junto com os nossos iguais. Porque as pessoas que tiveram uma casa, eu falo normal, né? Elas não entendem o que é isso. Eu até entendo por que eu não entendo, porque não passaram, é só quem passa, os adotantes e os adotivos que sabem este problema, que pode se tornar uma coisa muito simples, se for falado, eu amo você, eu te escolhi. Sim. É mais nada e conta a verdade, por pior que ela seja. A verdade tem que prevalecer. A verdade cabe em qualquer lugar, né? Cabe em qualquer lugar. Sempre digo isso. Então, eu sempre falo, por isso, por tais razões é que nós montamos a AMA. Para reunião dos iguais, para a gente conversar, porque, logicamente, não vai ser uma situação que ela vá engolir facilmente. Mas a digestão fica mais fácil se ela vê que ela não foi a única. E ela vê que existem pessoas que passaram por coisas piores até que o dela e conseguiram se superar. E sempre agradecer os pais adotivos. Claro. Sempre. Agora, Silvia, eu quero saber de você. Sabemos, né? Todos os brasileiros sabem o quão difícil é adotar uma criança pela parte burocrática. Isso. Você, com a associação, vocês têm algum tipo de sugestão para facilitar a vida desses pais? Tantas pessoas do bem, tantas pessoas que não conseguem ter os seus filhos e querem adotar crianças, fazer o bem para aquelas crianças, mas a burocracia é enorme e muitas pessoas chegam a desistir muito tempo antes. Realmente você tem razão. Infelizmente, a nossa fila de adoção é enorme, só que para adotar é uma burocracia total. O que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos trabalhar como assistentes do Poder Judiciário, parceiros, no sentido de ajudar, de poder fazer uma comissão multidisciplinar de profissionais da área de saúde. E quando entrarmos com o processo, logicamente respeitando-se a fila de adoção, todo o processo legal da adoção, e quem dá a adoção provisória ou plena é o juiz. Ninguém vai fazer isso porque é o juiz que tem competência para isso. Mas nós pretendemos formar os grupos. Quando um casal quer ir adotar, ele tem que passar por um exame, ele tem que passar por um exame psicológico,
e tudo mais para ver por que dessa adoção. Porque Deus o livre, não é porque perdeu um filho, porque está querendo se separar, porque a mulher é estéril que ele vai adotar. Não é isso a adoção. A adoção é um ato de amor, onde você abriga, você acolhe um ser de outra família para você cuidar, educar e dar amor. O adotivo, ele é uma pessoa como um filho qualquer. Ele tem os mesmos direitos, ele pode ser adotado por um casal homossexual, por um casal por solteiro, por casado. O que nós temos que fazer é poder proporcionar ao Poder Judiciário um auxílio, no sentido de levarmos o casal já com o estudo preparado. Quem sabe, assim, pelo menos nós temos facilitaria. E traria agilidade ao processo. Agilidade, né? ao processo, porque quando o casal, logicamente que o juiz não teria, não sairia fora, o juiz nomear profissionais da competência e da confiança dele. Né? Mas a gente entende que tudo que você agrega, melhora. Sim, com certeza. Né? Vamos tentar. Tá. A gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho o Chinef tem mais uma pergunta para fazer para você. Certo. Galera, não sai daí não que a gente volta. Continuamos falando sobre adoção e mediação, tá bom? A gente vai com o Pé lá outro cá. Temperando o papo. Volta já.